Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita de Gaiamon, onde hoje nos reunimos para ouvir uma palavra do Mestre Jesus, em que ele nos passa alguns ensinamentos para que nós possamos absorver e colocar em prática, no nosso dia a dia. Então vamos fazer um pequeno relaxamento, Vamos fechar nossos olhos, buscando a espiritualidade, seu mentor, ao mentor da casa, buscando ao Mestre Jesus e pensando, visualizando Ele, se assim puder, agradecendo a Ele todos os ensinamentos, todas as dádivas que nos dá, e também aproveitando para pedirmos aquilo que necessitamos, que cada um de nós sabe no seu íntimo. Assim pedimos a permissão à espiritualidade dessa casa, a Deus e Jesus, e vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, certa vez, na semana anterior à crucificação, Jesus procurou passar o maior número de conhecimentos aos seus discípulos, para que eles pudessem guardar e utilizar esses talentos, essa comunicação. Então, uma dessas é a parábola dos talentos, que está em Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no item 6. Eu vou ler aqui um pouquinho para que nós recordemos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seus dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, haveis-me colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi o meu tesouro na terra, e vos lhe restituo apenas 1 talento, E ainda disse: Senhor, sei que vós colheis onde não semeaste, e por isso enterrei seu talento e lhe devolvo apenas 1. Bom, vamos tentar entender o talento, O que era o talento que Jesus disse nessa época?
ele disse no linguajar que eles entendiam, porque eles não estavam ainda totalmente preparados para a profundidade do ensinamento. Então, um talento, às vezes quando ouvimos essa parábola, muitos acham que é pouco dinheiro, mas um talento, apenas um talento, ele era equivalente a 6.000 dracmas em dinheiro da época, né? E o que era um dracma? É o equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, hoje por baixo, cada dracma seria 50, 100 reais, né? Então, um talento equivalente a 6.000 dracmas, ou 6.000 dias de trabalho, é muito dinheiro, é uma fortuna. E assim um recebeu 6.000 dracmas, ou seja, um valor referente a 6.000 dias de trabalho, o outro 2 talentos, referente a 12.000 dias de trabalho, e o outro 5 dracmas, 5 talentos, equivalente a 30.000 dracmas, ou 30.000 dias de trabalho. Então, não era pouca coisa, era uma fortuna. Hoje já é um bom dinheiro, né? Então, eis que o seu Senhor, na confiança desses servos, entregou o que ele tinha, para que eles utilizassem da melhor maneira. Mas o Senhor, ele sabia quem eram aqueles servidores. Então, ele assim distribuiu o dinheiro. E quem é esse Senhor que diz a parábola, né? Esse Senhor é Deus. E quem é o servidor? O servidor somos todos nós. Olha como Jesus usava a parábola para se referir a todos nós, né? Então esses servidores somos todos nós. Então, como utilizar esses talentos? O que nós faríamos com esse dinheiro em nossas mãos? E o que são os talentos a que Jesus se referia? Ele falou, dando a entender de dinheiro, mas ele se referia ao talento pessoal que Deus nos dá a cada um. Que já viemos com talentos e notamos no dia a dia, alguns têm o dom do computador, outros do dirigir, outros mecânicos, outros eletricistas, outros na área da construção e por aí afora. São dons que nos foram dados por Deus e que precisamos empregar bem. Então é nossa responsabilidade utilizarmos esses talentos. E quem são esses talentos que nos foram dados, né? Olha que interessante. Esses talentos significa até a gravidade do momento das oportunidades que nós recebemos. Então cada um recebeu algum talento para utilizar. E não podemos desperdiçar essa oportunidade, porque esses talentos, como nós, né, na doutrina espírita, muitos receberam o dom da mediunidade para ser empregado. Como? Através da visão, da psicografia, até os dons de cura. Então são dons que nos foram dados. E não pensa aqueles de nós que, vamos dizer que não se dizem espírita, né? Que não receberam esses dons, receberam esses mesmos dons. Porque não é difícil nós encontrarmos nas outras igrejas, como na católica, chamado de carisma, que são dons. E não é difícil nós encontrarmos, ouvirmos um católico dizer que vê coisas dentro de casa. Então todos nós temos dons, somos todos espíritos iguais, apenas muda talvez a religião que nós escolhemos,
mas somos todos o mesmo Espírito reencarnado, Filho de Deus, que recebemos esses talentos em nossas mãos para utilizarmos. Não é para nós fazermos como aquele servo que enterrou. Mas por que ele enterrou o talento? É como nós quando não usamos os nossos talentos, por medo, aflição, angústia, pavor de perder, achar-se incompetente, estar em baixa autoestima. Então nós precisamos colocar isso em prática. E aí quando diz que aquele que não semeia, ele cobra, é um pouco ilusório, porque Deus nos deu o dom. E esse Senhor, ele deu os talentos àqueles homens, né? Na história. Então ele não deixou de semear, não deixou de dar para ser multiplicado. Então nós também precisamos usar os nossos talentos. Mas se eu não quiser enterrar o meu talento, não usar meu dom do amor, da bondade, da caridade, em proveito de mim mesmo e de outros. O que é dito no final da parábola? Seremos chamados de mau e perverso servidor, que foi nos dado para utilizarmos e não para enterrarmos os nossos dons. Isso independe de quem nós sejamos. Temos esses dons em nossas mãos, em nossas vidas. Posso utilizar na minha família? Sim. No meu trabalho? Sim. Na sociedade? Sim. Devemos usar os nossos talentos. E não é pouco, como vimos em números, né, figurativamente. É uma fortuna. Imaginemos um médium que tem o dom da mediunidade e não utiliza. Vai ser cobrado. Mas cobrado como? Quem vai cobrar? A medicina atual está provando isso. Hoje a medicina atual, ela fala da psicossomática. O que é isso? Aquilo que eu não utilizo, que eu fico guardado dentro de mim, remoendo, se faço, não faço, uso ou não uso, somatiza dentro de mim. Então não precisa que ninguém aponte um dedo para nenhum de nós. Nós próprios vamos somatizar em nosso corpo físico sob a forma de alguma enfermidade, de alguma doença. Por isso que Jesus fala no final da parábola que esse servo vai passar por aquele ranger de dentes, porque ele vai passar por aflições. Por ele mesmo, não é um julgamento. É a lei divina de ação e reação que está em ação. Queiramos ou não, saibamos ou não, queiramos usar ou não, está em ação. E como é que eu uso esses dons que eu tenho? Eu posso usar de qualquer maneira? Jamais, né? Deus, tudo ele vê o bem. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio. Como eu estava vendo hoje, muitas vezes o jovem chega em casa, o pai e a mãe vai olhar suas coisas para ver se não tem nada errado. E ele se sente perturbado. E sentindo-se perturbado, ele exclama: o que tem que mexer nas minhas coisas? Eu tenho 19 anos, eu faço o que eu quero. Olha onde está o perigo. Jamais nós podemos fazer o que nós queremos. Eu não posso estacionar meu carro no meio da rua. Eu não posso deixar em frente uma garagem. Então, mesmo jovem, ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que fazer o que é o bem para ele, para a família dele, para a sociedade. Olha a nossa responsabilidade dentro desses talentos que precisamos colocar em ação. E
na minha casa, no meu relacionamento com os meus semelhantes. É o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É a lei do amor em ação. São os nossos talentos do amor, que Jesus, que Deus já nos deu, e quer que nós coloquemos em ação, para que nós sejamos um ponto de luz. No filme do Divaldo, certa vez, ele foi visitar Chico Xavier, conversou, obteve alguns conhecimentos, esclarecimentos, naquela decisão que nós sempre temos, né? Foi buscar a palavra, o consolo do Chico. Aí no final ele falou: posso ficar aqui, Chico? O Chico olhou para ele e falou: poder? Pode, mas não deve. Por quê? Porque somos como dois postes de luz e precisamos iluminar outras pessoas, né? Mais pessoas. Então somos nós também. Precisamos iluminar as pessoas com nossos dons, com o nosso amor, nosso carinho, com a caridade. E é isso que Jesus veio nos ensinar, para que nós utilizemos os nossos talentos. E se eu não utilizar? Eu tenho livre-arbítrio, mas também vou arcar com as consequências, né? E por que eu tenho que usar bem meus talentos? E o que são talentos também? É uma aptidão natural, e para nós realizarmos tudo isso, e como eu posso utilizar? Num primeiro momento, cuidar do meu corpo, da nossa alma, que já está em bom andamento, né? Do meu conhecimento. Entenda bem, é cuidar, né? Cuidar bem, né? Não é fazer o que eu quero como eu quero, né? Cuidar dos meus pensamentos, dos nossos pensamentos. Por quê? Será que eu só tenho pensamento bom? Cada um de nós sabe das suas experiências, que quando menos esperamos, vem pensamentos desencontrados em nossa mente. E precisamos nos prevenir, principalmente daqueles pensamentos negativos, que aflora, não sabemos de onde, né? De onde vem. De repente estamos pensando numa coisa que não é boa, numa atitude, num sentimento, às vezes até um ódio, um rancor de alguém, não porque queremos, mas vem aflorando, né? Então cuidar bem dos pensamentos, principalmente dos negativos, e dos sentimentos também. Qual sentimento eu nutro por mim mesmo, pela minha família? Que pensamento? Que sentimento? Como eu sinto em relação àqueles meus familiares, com aqueles com quem trabalho, com aqueles com quem interajo na rua, no ônibus, na loja, no shopping. É comum nós dissermos, né, e ouvirmos que algumas pessoas passam perante o zelador do prédio e nem falam um bom dia, né? Então é bom a gente pensar bem tudo isso, né? E será que nós temos nos perdoado? Será? Será que eu me cobro muito? Porque se eu acho que eu sou perfeito, eu vou me cobrar demais. Mas quando eu tiver em mente que eu ainda sou falível, sou um espírito em aprendizado aqui na Terra, eu sei que eu vou errar. Mas o erro inconsciente, que às vezes falamos alguma coisa, né? Fazemos também alguma coisa inesperadamente ou repentinamente, né? Não agradável. Então precisamos pensar muito em nos perdoar.
Porque quantas vezes nós ficamos ruminando, né? Digo ruminando porque a vaca ela é assim, né? Ela come de dia e à noite volta tudo do estômago, ela mastiga novamente, né? Por que ressentimento? Porque a gente fica assim, ó. Nossa, eu fiz isso porque eu fiz isso, amanhã de novo, nossa, eu fiz aquilo, falei aquilo, não devia, por que eu fui falar aquilo, por que eu fui fazer aquilo? Resolve o nosso problema? Não, a ação já foi praticada. A questão toda é de agora em diante, daquele ponto em diante, eu procurar vigiar mais meus pensamentos, sentimentos, minha fala, minhas ações, para não fazer mais. E me perdoar. Sou falível e como pessoa falível, eu errei. E eu vou tirar esse peso de dentro de mim, né? Aquele rancor, aquela mágoa de mim mesmo. Então, quanto nossos talentos são importantes utilizarmos bem, porque muitos falam do livre-arbítrio, né? É muito bonito, nossa, é uma delícia, né? Falar do livre-arbítrio. É como se eu pudesse sair na rua e fazer o que eu quero. A maioria entende dessa maneira, mas não é não. Livre-arbítrio é fazer o melhor para mim, para a minha família, para a sociedade. Olha como é diferente entender o livre-arbítrio. Bem diferente. Não é mais o egoísmo, né? Eu faço, eu quero, do jeito que eu quero. Não. Somos seres sociais, responsáveis, não só por nós, pela nossa família, por toda a humanidade. Então precisamos entender isso. Porque se eu me dou bem com meus vizinhos, eu estou bem. Posso ajudá-los e posso receber ajuda. Se eu os trato de maneira desagradável, eles não vão querer me ajudar numa hora que eu precisar, né? E ocorre muitas vezes de nós precisarmos e de precisarem de nós também. Então é importante que tenhamos essa empatia, né? Então nós precisamos nos preocupar muito com a história de nossa vida que nós contamos até hoje e a história de nossas vidas que nós vamos contar de hoje em diante. Porque estamos construindo uma vida, uma história, né? E eliminar de nós as nossas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? A doutrina espírita diz que nós temos que eliminar tudo que é de grupo. Por que da briga em estádio de futebol? Porque o meu time é melhor, o do outro não. Nisso eu tenho uma experiência muito grande, né? Certa vez o time do Santo André subiu para a primeira divisão, eu fui lá no Pacaembu assistir o último jogo com o São José, né? Tal era a ferocidade das pessoas que estavam comigo no ônibus, e quando encontrou o ônibus do São José, na Marginal Tietê, o pessoal de dentro do ônibus falou, né? Se eu tivesse um tijolo aqui, eu matava um. Nunca viu a pessoa, não sabe quem é. Olhei para a pessoa e falei, imagina se ele tivesse um tijolo para jogar em você. A pessoa olhou assim. Então, essa história de grupos, de time de futebol, podemos torcer, mas apenas torcer, né? Porque a melhor coisa de um jogo é vermos um bom espetáculo. E termos certeza que só tem 3 opções: a vitória de um ou do outro e o empate, né? E para que nós também não soframos, como vemos por aí, né? Pessoas sofrendo por causa de time de futebol que não tem nada a ver, né? Então,
E nossos julgamentos para com tudo, né? Para com o outro, para conosco mesmo, nossos familiares, né? Precisamos também aprender a lidar com isso e a eliminar, né? Para não sermos esse servo mau e perverso que Jesus falou na parábola, né? E sermos, sim, o servo bom e fiel, que somos todos nós, que buscamos aprender, né? E essa é a palavra correta, estamos buscando aprender a agirmos, né? Como bom e fiel servidor de Jesus, de Deus, da humanidade, para sermos aceitos, né? Porque quando dizemos humanidade, dizemos uma unidade, né? Então toda a população desse planeta, uma humanidade. Mas como lemos alguns livros da doutrina espírita, ele fala que a humanidade é todos os seres que existem no universo. Olha como a nossa responsabilidade cresceu mais ainda. Então assim vamos nesse momento, buscando sintonizar com o nosso anjo de guarda, nosso mentor, com o mentor da casa, Edgar Moon, com toda a cúpula espiritual que estão aqui ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando. Eu peço que nesse momento cada um use o seu pensamento para agradecer aquilo que está bom e pedir ajuda por aquilo que ainda está desencontrado. Pois segunda-feira numa palestra eu ouvi que é assim: 20% o remédio me ajuda a curar-me, mas 80% são os meus pensamentos. E o pensamento é tudo. Então vamos usar o nosso pensamento para nos curar. Se tivermos alguma coisa contra nós mesmos, vamos nos perdoar. Perdoar aqueles que nos ofenderam. Vamos pedir por aquela situação difícil que está em nosso caminho, para que sejamos ajudados a solucionar. Vamos pedindo pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país. E vamos também pedindo por aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nos asilos, nas creches. Vamos pedindo por aqueles animaizinhos, nossos irmãos abandonados, que são jogados nas ruas ainda. Vamos pedindo que Deus ajude todos que se encontram enfermos nos hospitais e que Ele também já cuide dessa nova cepa, desse vírus, para que não ceife tantas vidas. Vamos pedindo a Deus, a Jesus nesse momento, que abençoe todos nós, abençoe esta casa maravilhosa que nos acolhe, que Ele abençoe toda a diretoria, todos os trabalhadores, todos os voluntários, todos os assistidos, a todos os trabalhos aqui efetuados em bem do próximo. E assim pedimos que sejamos iluminados, despertados nossos talentos, para que possamos utilizá-los para o bem da humanidade. E assim agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, em nome do Mestre Jesus, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, que todos retornem aos seus lares em paz, tranquilo, e que tenham uma boa noite de sono. Muito obrigado a todos.